Olá, meu nome é Bruna Silva Moura-Brejo. Meu plano de trabalho é injustiça epistêmica, silenciamento e a impossibilidade da conversação. Eu sou bolsista CNPq e meu orientador é Valdomiro José da Silva Filho. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre injustiça epistêmica e silenciamento epistêmico. Ambos são fenômenos em que o direito de uma pessoa de ser um agente epistêmico ele é ameaçado. E o que é você ser um agente epistêmico? É você participar no processo de construção do conhecimento e de fluxo informacional. Então, eu queria definir mais um pouco o que seria especificamente injustiça epistêmica e silenciamento epistêmico. Injustiça epistêmica é qualquer situação na qual um grupo populacional é desacreditado e tem seu lugar como uma fonte de conhecimento desvalorizado. Isso pode acontecer pelos preconceitos, né, que muitas minorias sociais sofrem, e como consequência você não só tem a violência em si, mas também o empobrecimento do discurso, né, e da construção do conhecimento, que acaba sendo prejudicada quando esses agentes epistêmicos eles são tirados da discussão. E o silenciamento epistêmico, na verdade, ele é uma forma de injustiça epistêmica, na qual as vozes de alguns grupos elas são ignoradas ou até suprimidas. Assim, isso acontece quando, por exemplo, uma pessoa ela tem sua fala, sua opinião desacreditada, né? Existe um ceticismo no meio disso. Um exemplo disso é quando mulheres se sentem inibidas a comentar sobre esportes em um meio hegemonicamente masculino pelo medo de sofrer machismo, pelo medo de ter seu conhecimento desvalorizado, ou quando uma pessoa negra é desacreditada sobre o seu testemunho de inocência por um policial branco por ser negra, né? No caso, o racismo, ele atua para que o silenciamento epistêmico aconteça, né? O silenciamento epistêmico, nesse caso, vem do racismo. E esse silenciamento, né, ele é usado como uma forma de poder porque os grupos hegemônicos, socialmente hegemônicos, que geralmente o praticam, né, no caso esse foi o foco da minha pesquisa, foram os preconceitos contra as minorias, esses grupos eles querem manter seu local de privilégio. Então, eles marginalizam ainda mais as minorias e tiram elas desse lugar de agente, de produtor do conhecimento. Então, você acaba com um conhecimento muito restrito, muito nichado a esses grupos que já estão no poder e que já estão em ascensão. Bom, as etapas da pesquisa foram a identificação dos chamados obstáculos conversacionais, que seriam empecilhos explícitos e implícitos que afetam ali a credibilidade dos interlocutores, de quem fala, né? E a discussão dos conceitos de injustiça epistêmica e de silenciamento epistêmico, que eu acabei de explicar agora há pouco. Eu também fiz análise dos efeitos do silenciamento epistêmico por conta de condições de gênero, de raça e de vulnerabilidade social, que são as pessoas que fazem parte das comunidades podem sofrer preconceitos e esses preconceitos podem resultar em silenciamentos epistêmicos. E, para concluir, uma sociedade que seja verdadeiramente democrática é aquela que se compromete a reconhecer a diversidade daqueles que a compõem e de dar voz a essas pessoas. Para isso, seria interessante a construção de um espaço público no qual a conversação ela possa existir, mas não existir de uma maneira talvez descontrolada, né? Mas de uma maneira que respeite os princípios da equidade. Um bom exemplo disso é o respeito ao lugar de fala. Quando pessoas que fazem parte, por exemplo, de uma minoria social, elas têm prioridade para falar sobre suas vivências em relação a uma pessoa que não faz parte dessa minoria, né? Que também pode falar sobre assuntos minoritários, né? E essas coisas devem ser conversadas, mas não com não com a mesma propriedade. E, assim, não basta você criar esse espaço se você não combate a violência que já existe, né? Então é preciso combater essa violência, porque se ela não tiver um embate direto, ela vai continuar se perpetuando, vai continuar acontecendo, porque existem pessoas que, de fato, perpetuam isso, né? E é uma violência sistêmica. Então é necessário que, como sociedade, as pessoas combatam qualquer tipo de preconceito e de violência para que a gente, de fato, possa viver uma democracia. Essas foram minhas referências.